Olá a todos, antes de mais um imenso obrigado pelo vosso apoio, as vossas mensagens, todo o vosso carinho. Inclusive recebi leite à minha porta da parte de uma grande amiga, e pronto, isso vem sempre ajudar a ter mais força, mais coragem para enfrentar esta situação. Faço este segundo vídeo com a intenção de vos agradecer, mas também de desmistificar algumas fake news que circulam. Mais uma vez insisto, há provas científicas de que o vírus tem no seu genoma marcas naturais e, portanto, não criado em laboratório. Todo aquele mito de que a China fez de propósito para infectar o mundo e conquistar-nos economicamente. Além disso, os chineses têm providenciado artigos e ajuda aos países, por isso eles estão também empenhados no combate ao coronavírus. Apresentar-vos já de seguida um pequeno quadro que recebemos de um desses artigos científicos, que mostra a evolução da doença. Claro que isto é tudo muito preliminar, mas eu tentarei traduzir um pouco aquilo que está explícito nesse quadro, de forma a que percebam as consequências que a doença tem e aquilo que nós fazemos nos cuidados intensivos para tratar este tipo de doentes. Posso-vos dizer que a organização dos serviços está a ser mudada completamente. Aqui na Suíça, em vários hospitais, estamos a optar por trabalhar nos cuidados intensivos como se faz, por exemplo, num bloco operatório. Num bloco operatório chega-se com uma farda, troca-se numa área intermédia para outra farda, para se entrar numa zona que teoricamente é uma zona estéril. Neste caso faremos exatamente a mesma coisa, mas considerando que a zona interna dos cuidados intensivos é uma zona suja, ou seja, totalmente contaminada, e então chegamos com uma farda, mudamos para outra e entramos numa área que vamos considerar totalmente contaminada para nos proteger e para proteger os doentes, mas o mais certo é que muito em breve as nossas unidades de cuidados intensivos sejam dedicadas quase em exclusivo ao Covid-19, o que é grave. Eu falei com uma prima minha que vive em Itália e que tem notícias e conhecimento de várias pessoas que morrem por falta de atendimento, tendo elas outras patologias que não a Covid-19, mas por falta de atendimento devido à ocupação, quer de camas, quer de meios pré-hospitalares, ambulâncias, etc., por parte dos doentes infectados com o Covid-19, e isso impede o atendimento a outro tipo de patologias, como eu já disse no meu primeiro vídeo. Portanto, muito obrigado pela vossa força. Já de seguida fiquem com o quadro e se tiverem alguma dúvida, como é lógico, cá estarei para fazer o meu possível dentro dos meus conhecimentos. Tentando resumir de uma forma bastante básica aquilo que se apresenta neste quadro, e tentando não ser muito técnico, temos em cima três imagens. A primeira à esquerda, um raio-x pulmonar já com algumas alterações, e depois duas taques pulmonares com bastantes alterações já, sendo que a última, como se pode ver, e sendo a parte mais escura, os pulmões, há uma diminuição de área útil de ventilação do pulmão na segunda imagem, com infiltração bilateral grave. Depois temos uma linha que nos indica se o doente está na enfermaria ou nos cuidados intensivos, sendo que há uma parte com duas cores no dia 8 da doença, que é a fase de transição. Depois temos uma linha que nos fala da carga viral conforme ela evolui ao longo destes dias de evolução da doença. E depois necessidade de oxigênio, que no dia 4 e 5 não são necessários, no dia 6 começa a considerar-se, no dia 7 introduz-se a cânula nasal, no dia 8 passa-se da cânula nasal para a ventilação mecânica, e assim se continua devido às alterações e à insuficiência respiratória grave destes doentes. Depois, no dia 4 e 5 temos já, como podem ver, aqueles sintomas que toda a gente já conhece e que toda a gente já descreveu. Tem 75% de pneumonia bilateral e também alterações, por exemplo, das enzimas hepáticas do fígado, portanto. Depois tem uma deterioração do estado respiratório, e gostaria de me concentrar um bocadinho na parte da ARDS. A ARDS basicamente é uma inflamação generalizada nos pulmões, dá-se uma acumulação de líquido no pulmão, como se vê na terceira imagem, e por isso há uma alteração séria da capacidade do pulmão de efetuar trocas gasosas, ou seja, há uma dificuldade na ventilação, o pulmão não tolera os volumes normais de ar que entram e, consequentemente, diminui também a capacidade de aporte de oxigênio.
Aí nós substituímos, portanto, a intubação e o oxigênio é entregue, apesar dessa incapacidade de tolerar grandes volumes, e depois há a dificuldade em termos de barreira de trocas gasosas, que é muito mais difícil a passagem do oxigênio para a corrente sanguínea. Na linha de baixo, durante o dia 4, 5, 6 e 7, as infecções secundárias são pouco prováveis, mas a partir do dia 8 e a partir da entrada nos cuidados intensivos começa a ser possível algumas infecções nosocomiais, quer dizer, relacionadas aos cuidados de saúde, ou as VAPs, as pneumonias associadas à ventilação, devido à porta de entrada que o tubo para ventilação mecânica constitui. E depois, no dia 11, há ainda uma alteração ainda maior da infecção e da defesa imunitária. Não se aconselham durante o dia 4, 5, 6 e 7 a introdução de antibióticos, no entanto, nos cuidados intensivos verifica-se que já se começa a antecipar e a fazer até administração profilática de maneira a evitar as infecções secundárias, e depois os agentes antivirais não são necessários na primeira semana e na segunda semana são considerados se houver uma deterioração, mas não há neste momento provas de que sejam úteis na recuperação dos doentes. Há ainda uma outra característica, que é passaram algumas imagens online de que em Itália eles punham os doentes de barriga para baixo, etc. É verdade, essa é uma das coisas que temos que fazer, ventilar doentes deitados de barriga para baixo, chama-se decúbito ventral. É extremamente difícil porque constitui uma carga muito pesada para os cuidadores e são precisas muitas pessoas para virar um doente em decúbito ventral, e a questão é que a intenção é alterar o rácio ventilação-perfusão, ou seja, em termos básicos, tentar melhorar as trocas gasosas que estão afetadas pela inflamação generalizada do pulmão. Mais uma vez não posso acabar este vídeo sem desejar-vos muita força, muita coragem a todos. Muito obrigado mais uma vez pelo vosso apoio. Um grande abraço e muitos beijos à minha família, em especial à minha família mais nuclear, os meus irmãos, os meus pais e a minha mulher. Muita força a todos, um grande abraço aos meus amigos, todos aqueles que me mandaram mensagem. Eu também penso muito em vocês. Estaremos deste lado a lutar pelo que for necessário e vocês aí lutem pela contenção que é necessária fazer. Tenham muito cuidado com tudo aquilo que é contacto interpessoal, por favor. E já sabem, sempre que houver alguma novidade, tentarei informar-vos para tentar combater um pouco esta onda de mitos e de confusão que se instala, ainda para mais num momento em que as pessoas têm tanto tempo para ler e ver informações, e que os meios que seriam responsáveis por fazer isso se deixam também um pouco influenciar pelos mal intencionados que disseminam notícias falsas a todo momento. Muita força, um grande abraço e obrigado por tudo mais uma vez.